Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Mas o encontrando, ele diz... Mas não encontrando, ele diz: vou voltar para cá, para minha casa, de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Amados e amadas de Deus, temos um cenário um pouco difícil neste evangelho, onde Jesus é colocado à prova, onde Jesus é questionado. O evangelho inicia dizendo: Jesus estava expulsando um demônio. Jesus está expulsando um demônio, então alguns lhe dizem: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Jesus é acusado, amados e amadas de Deus, de expulsar demônios por Belzebu, pelo príncipe dos demônios. Outros ainda, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Querem um sinal. Mas Jesus conhece o coração dessas pessoas, Jesus conhece o mais profundo do ser. Então, o que diz Jesus? Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Amados e amadas de Deus, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que se ele expulsa demônios por Belzebu, quer dizer, Belzebu está dividido contra si mesmo. Todo reino dividido caminha para a ruína. Jesus vai dizer então por que ele expulsa demônios, por quem ele expulsa demônios. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Amados e amadas de Deus, Jesus expulsa demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, pela força de Deus. Ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus que vai colocando em movimento o reino de Deus. E colocando em movimento o reino de Deus, ele expulsa os demônios, quer dizer, é a sua luta contra o espírito do mal, é a sua luta contra o mal, e na sua luta contra o mal, ele expulsa os demônios, ele vence os demônios. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus que, como disse o Evangelho, como ele diz um pouco adiante, quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem é este homem mais forte? É Jesus.
Está no meio dos homens agora alguém mais forte do que os demônios. Está no meio dos homens agora o Filho de Deus. O Filho de Deus que é Senhor da história. O homem mais forte é Jesus. Por isso Jesus expulsa os demônios. Por isso Jesus vence os demônios. Amados e amadas de Deus, a ação de Jesus, a ação de expulsar demônios mostra que no meio dos homens está o reino de Deus. O reino de Deus está sendo colocado em movimento através de gestos, através de palavras. O reino de Deus vai se tornando presente no meio dos homens em Jesus de Nazaré. Jesus é o Filho que coloca em movimento o reino de Deus e que por isso vence Satanás, por isso vence as obras de Satanás, por isso vence a ação do mal. Contemplemos, amados e amadas de Deus, Jesus. Contemplemos a obra de Jesus. Jesus que liberta aquele homem da ação do demônio, Jesus que expulsa o demônio desse homem, Jesus que expulsa o demônio, libertou tantas pessoas do domínio do demônio, do domínio do mal. Jesus é aquele que quer também ir libertando o nosso coração da ação do mal. Jesus é aquele que quer cada vez mais ir libertando a nossa vida. Jesus é aquele que quer libertar a nossa vida para que vivamos livres, vivamos verdadeiramente como filhos de Deus e respondamos com amor àquele que nos amou por primeiro, Deus, que nos criou por amor e nos criou para o seu amor. Amados e amadas de Deus, que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.